Bom dia, irmãos. Graça e paz. As crianças podem seguir a Michele, né? Mais algumas crianças ali podem seguir a Michele para o cultinho. Elas terão lá. E nós voltamos mais uma vez para a carta de Paulo aos Romanos. Hoje vamos lá para o capítulo 10. Vamos fazer a leitura do verso 1 a 15. Romanos, capítulo 10, verso de 1 a 15. Você pode acompanhar na sua Bíblia, ou então aqui o texto. Diz assim o texto: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhe dou o testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto desconhecem a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo entre os mortos. Porém, quem se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê, não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão daquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Paulo, nós já temos trabalhado há um longo tempo a respeito da carta de Paulo aos Romanos, né? Tentando trazer o contexto da carta, né? O que Paulo tinha em mente quando escreveu a igreja de Roma, qual era o seu objetivo, porque ele estava por detrás de tudo isso, né? E então, quando chega a partir do capítulo 9 ao capítulo 11, é como se Paulo abrisse um leque dentro dessa sua carta e traz uma colocação diferente daquilo que ele vinha trabalhando até então. Mas ele termina o capítulo 9 e dizendo que o povo judeu era responsável pela rejeição ao Salvador, que eram responsáveis por não terem aceitado a Cristo. Ele diz, Romanos capítulo 9, verso 33, como está escrito: eis que põe em Sião a pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Eu acho interessante até essa colocação que Paulo usa, né, que ele diz que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Ele usa na mesma frase esses dois elementos, que na verdade está trazendo a mesma ideia de uma pedra, ou seja, algo que você pode tropeçar, e ao mesmo tempo uma rocha. Quem não consegue ver uma rocha, né? A pedra pequena você pode até dar uma tropeçada nela, pode dar como diz no interior, dar uma topada nela, né? Pode arrancar a unha do dedão nela
mas é algo que está ali pequeno, mas ao mesmo tempo ele usa a ilustração de uma rocha. A rocha é possível ser vista de qualquer lugar, de qualquer ângulo você consegue ver essa rocha, porém, o povo judeu ele não entenderam, não conseguiram ver essa rocha. Para eles Cristo foi uma rocha de escândalo. Eles tropeçaram nessa rocha. Eles por si mesmos rejeitaram a revelação de Cristo Jesus. E Paulo deixa muito claro isso. Paulo ele traz à luz isso que o povo judeu rejeitou a Cristo e eram responsáveis por isso. Então ele começa o capítulo 10 dizendo que a sua súplica era para que os judeus fossem salvos. A oração de Paulo era para que os judeus fossem salvos. Romanos 10, 1, ó irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Lembra que alguns domingos atrás nós falamos a respeito de quando Paulo vem dialogando com o seu oponente imaginário, né? Como se ele criasse um oponente imaginário, e esse cara levanta as questões e Paulo vai respondendo e chega em determinado momento, então esse oponente dele diz, então isso quer dizer que a palavra de Deus falhou. Então, a promessa feita a Abraão falhou. O povo de Israel não é o povo de Deus, não é o povo escolhido de Deus. Aí Paulo vai esmiuçando isso, dizendo, não é assim. Deus separou o seu povo. Deus escolheu o seu povo. Isso fica muito claro lá em 1 Reis, né? Quando Elias, depois que enfrenta todos aqueles profetas de Baal, né? Mata mais de 400 profetas de Baal, aí ele fica com medo de uma mulher, Jezabel. O cara mata 430 homens, se não me engano. Aí vem Jezabel e fala, ó, a mesma coisa que aconteceu com os profetas acontecerá com esse cara. Aí Elias fica com medo. Aí ele deseja morrer, ele se esconde, vai para uma caverna, lá ele deseja a morte. Ontem aqui nós falamos sobre o feminicídio, né? Que é quando os homens matam as mulheres por N motivos, né? Foi uma discussão muito interessante, muito bacana. Perdeu muito quem não esteve. Perdeu muito quem não esteve. Foi algo muito, muito importante para as nossas vidas, não apenas no âmbito espiritual falando, mas no âmbito social. Foi algo de grande valor. Mas na história nós encontramos Elias com medo de uma mulher, né? E a indignação dele, a depressão dele é tão grande que ele fala, eu quero morrer. Ele desejou a morte por causa disso. Então Deus vem e se manifesta a ele e fala, eu reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. O povo de Deus, o povo escolhido de Deus havia permanecido. Por mais que os demais todos haviam se extraviado, haviam adorado a outros deuses, o povo de Deus continuava preservado. O próprio Deus havia separado os seus e preservado para que não se contaminassem com o pecado da idolatria. E então Paulo ele tem muito claro isso na sua mente, dessa rejeição do povo judeu. Mas Paulo tem uma paixão muito grande pelo seu povo e a sua oração é que sejam salvos. Ele deseja no fundo do seu coração, por mais que ele é o apóstolo aos gentios, que percorre as cidades fora de Israel, pregando o Evangelho, falando do Evangelho. Agora ele está escrevendo para Roma, para a igreja que estava em Roma. Paulo era um judeu, conhecia muito bem a cultura judaica, conhecia muito bem tudo aquilo que acontecia, e por mais que ele é um apóstolo aos gentios, o seu desejo é que também os judeus fossem salvos. E como eu falei alguns domingos atrás, esse deveria ser o desejo do nosso coração, ver os nossos compatriotas salvos. Até eu citei o que aconteceu no carnaval, né? De toda aquela blasfêmia que aconteceu lá. Eu falei, tinha alguns crentes que estavam mais preocupados com o carnaval do que propriamente com a igreja, propriamente com a palavra de Deus.
E a nossa oração tem que ser sempre também que os nossos compatriotas sejam salvos. E até eu falei, né, que muitos crentes estavam mandando muita gente para o inferno. Que Deus ia castigar de uma maneira terrível, que aquelas pessoas eram dignas do inferno e assim por diante. Revelando apenas um conhecimento superficial da palavra de Deus. Revelando que não conhece nada a respeito da graça, e a oração devia ser: Senhor, quebranta esses corações. Muda essa história. Nós só não estávamos lá porque a graça nos alcançou e nos transformou e nos fez filhos de Deus. Nos deu uma nova vida, senão talvez nós estivéssemos pensando da mesma forma e agindo da mesma forma. A nossa oração tem que ser em favor do nosso povo, dos nossos compatriotas. A oração de Paulo era que os judeus fossem salvos. O testemunho de Paulo em favor dos judeus: eles têm zelo por Deus e não entendimento. Paulo conhecia muito bem a cultura. Paulo era um judeu, conhecia muito bem, muito a fundo a cultura, e ele sabia do zelo que o povo tinha por Deus. Lá na carta aos Gálatas, Paulo fala do seu zelo que ele tinha pela lei, sendo ele judeu. Olha o que ele diz lá: porquanto ouviste qual foi o meu procedimento outrora no judaísmo, como sobremaneira persegui eu a igreja de Deus e a devastava. E a minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Paulo estava falando daquilo que era próprio a ele, daquilo que ele havia vivenciado, o zelo que ele tinha carregado por muitos e muitos anos, o zelo para com a lei de Deus. Mas chega um determinado momento, quando ele tem esse encontro com Cristo, ele entende que esse zelo para com a lei não era suficiente para a sua salvação. Paulo, na verdade, descreve as suas próprias atitudes antes do encontro com Cristo. Paulo fala do seu zelo pela lei. E hoje, infelizmente, nós temos, nas mais variados círculos, mais pessoas zelosas por aquilo que faz parte da igreja do que propriamente do Cristo que nela é pregado. Isso em todos os âmbitos. Paulo vai falar também na carta aos Filipenses, capítulo 3, versos 4 a 5. Ele diz: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse era o nosso amigo Paulo antes da conversão, antes desse encontro com Cristo, extremamente zeloso por toda a tradição do povo hebreu. Mas Paulo também havia tropeçado na mesma pedra que ele começa citando. Ele havia tropeçado em Cristo. A igreja que havia nascido ali em Atos, a igreja que estava engatinhando ainda, ele era um ferrenho perseguidor dessa igreja. Não há nenhum relato, pelo menos eu desconheço, mas não há nenhum relato de que Paulo tenha matado alguém. Mas ele levava cartas com autorização para prender e levar diante das autoridades. Quando Estevão é apedrejado, Paulo estava lá assistindo ao apedrejamento. Ele leva as vestes de Estevão. Ele era extremamente zeloso e fazia aquilo porque ele entendia que aquilo era zelar pela lei, zelar pelas Escrituras. Ele havia tropeçado na pedra de escândalo, até o momento que ele tem esse encontro definitivo com Cristo a caminho de Damasco. Quando as escamas dos seus olhos agora caem de fato, então ele vê nitidamente quem era o Cristo. O povo judeu,
povo hebreu tinha zelo por Deus, mas não tinha entendimento. Zelo não põe ninguém no céu. Ela pode ser extremamente zeloso, pode ser um cara extremamente piedoso, mas se ele não tiver um encontro genuíno com Cristo, isso não o colocará no céu. Ele pode ser a pessoa mais bacana possível. Com certeza você já ouviu aquela expressão que você olhar para algumas pessoas e dizer: ó, esse cara é fantástico, é sensacional, só falta ser crente. Ser crente no sentido de ser convertido de fato a Cristo. Falta tudo então. Ele pode ser a pessoa mais exemplar possível. Vai ser uma ótima pessoa para a família, para a sociedade, mas ainda a salvação não chegou no seu coração. Paulo viveu dessa forma. Paulo, diante da sua sociedade, diante dos fariseus, ele era irrepreensível. Não havia um detalhe, um ponto na vida de Paulo que os fariseus pudessem olhar e criticar a vida de Paulo. Mas todo o seu zelo não era suficiente para colocá-lo no céu. Não era suficiente para a salvação. Talvez seja esse um dos grandes problemas vividos por muitos que se declaram cristãos. Conhecem tudo do mundo gospel, sabem o nome de todas as músicas que são tocadas, usam camiseta escrito fé. Quem já não viu, né? Você vai nesses mercado negro evangélico lá, tem inúmeras camisetas lá, né? Ontem eu ainda andava numa loja lá, né, vendo uma, até achei bacana, sabe? Uma camiseta tinha uma cruz, e essa cruz estava enraizada, né? A mensagem que estava passando é bacana. Aí usam fé, né? Outros tatuam nos braços, né? Ontem mesmo parei no mercado, aí a menina passando as compras lá e tal, aí eu observei no braço dela, um escrito mãe, na outra fé. Eu fiquei agora pensando em quem está a fé, né? Na mãe ou em quem? Às vezes aquilo que nós expressamos não é propriamente aquilo que reflete no nosso coração. Aquilo que propriamente está no coração. É difícil a gente falar dessa questão sem passar por esses grandes movimentos que surgem constantemente. Não estou dizendo que toda aquela multidão que lá se aglomera não tenham pessoas ali crentes de fato, mas a grande maioria são manipulados pelo mundo gospel, pelo mercado gospel, manipulados pela teologia da prosperidade, por aquilo que você pode ter, por aquilo que você pode ser, mas nada condiz de fato com a palavra de Deus. Alguns chegam a ser zelosos por tudo aquilo, né? Eu às vezes fico até com um sentimento de pena de ver a dedicação que alguns deles têm. Estão lá sempre no horário, saem fazer um evangelismo deles, percorrem a cidade de um lado para outro. No seu coração, eles estão achando que estão fazendo o correto. Já falei várias vezes aqui, né? Nós criticamos tanto os testemunhos de Jeová, né? Que no domingo estão lá batendo na porta. Dia de Natal, já chegaram batendo na minha casa no dia de Natal. E a gente fica até indignado, né? Poxa, 11 horas, meio-dia, já eles estão chegando. Aí já fica aquele, né, um cutucando o outro. Quem que vai lá? Não, vai você. Não, vai você. Ou grita que não tem ninguém em casa. No fundo do coração deles, o que eles estão fazendo, eles acham que estão corretos. Eles não fazem por mal. Para eles, isso é uma boa notícia. O evangelho que é pregado, o evangelho que nós pregamos, o evangelho que é apresentado pela palavra de Deus, esse sim é a boa notícia de salvação. É a boa notícia, o evangelho é a boa notícia. Mas o que eles fazem, eles entendem que eles estão fazendo também aquilo que é bom, aquilo que é correto, diante do seu ciclo religioso. Ainda tropeçam na pedra de tropeço, ainda tropeçam em Cristo. A rocha, Cristo ainda é a rocha de escândalo para eles. Por mais que seja visível para os demais cristãos, para eles ainda é obscuro. Isso nos causa pena. Aí a nossa indignação é porque eles vêm nos incomodar no pleno domingo. Se dizer um negócio, no pleno domingo é o dia que você pode evangelizar eles também.
Eu lembro que uma das vezes eles chegaram quando eu morava aqui em Caieiras ainda, bateram lá, era um dia de Natal, e eu tinha acabado de fazer chimarrão, né? Vocês sabem que eu gosto bastante de chimarrão, tinha feito, né? Aí já começou, eu estava na casa do meu sogro, na verdade, nesse dia, né? Já ficou, quem vai lá? Quem vai lá? Eu falei, deixa eu. Catei a cuia e a garrafa, desci lá, sentei na calçada com eles lá, ficamos um tempão lá conversando. Era o marido, a mulher e mais um filho. E ficamos conversando e eu fui puxando algumas coisas, né? Aí quando eu comecei a fazer algumas perguntas para ele, daí o cara falou perguntando, de que igreja você é? Aí eu respeitei a posição dele, ele respeitou a minha, tivemos uma longa conversa. Eu pedi até uma Bíblia para ele, ele não tinha, ele falou, mas eu vou te trazer. Passado algum tempo, ele passou lá na minha casa lá para deixar a Bíblia que eu tinha pedido para ele. Nós devemos estabelecer diálogos com aqueles que pensam diferente de nós e não desejar que sejam mandados para o inferno. A nossa oração é que Deus os alcance, que Deus quebrante o coração deles, que Deus mude a história deles. Dentro das próprias igrejas tradicionais, das igrejas históricas, tem muitos crentes que são mais zelosos pelo templo e propriamente pelo Cristo que é pregado dentro delas. Eu lembro de um professor que eu tive, um pastor presbiteriano, ele foi pastor da igreja do Limão, cara extremamente inteligente. Ricardo Quadros Gouveia, quem dia tiver a oportunidade de ouvi-lo, o cara é sensacional, é uma enciclopédia ambulante. Doutor em filosofia e hoje ele está até fora do Brasil, mas o cara é extremamente bom. E ele contando que na igreja que ele era pastor, uma igreja relativamente pequena, tinha um presbítero lá. Esse presbítero, todo domingo, quando ele terminava o culto dele, na semana, esse presbítero mandava um e-mail para ele com as críticas que ele tinha feito no sermão quando ele pregava. E um dia também esse presbítero desceu lá na salinha, né? O culto deles era culto de domingo era à noite apenas, né? De manhã tinha escola dominical e culto à noite. Aí no domingo esse presbítero desceu na salinha, como as crianças agora desceram para o cultinho delas, esse presbítero foi ver o que estava acontecendo lá. Aí na semana ele manda um e-mail criticando o sermão do pastor e fazendo mais uma observação, que ele ficou indignado, e quando ele chegou lá, as professoras estavam contando as parábolas da Bíblia para as crianças. E as crianças têm que aprender doutrinas. Não ficar ouvindo essas historinhas. Ou seja, para aquele irmão, a doutrina da igreja estava acima da palavra de Deus. As professoras estavam se esmerando, fazendo o seu melhor, ensinando as parábolas, ensinando aquilo que estava na Bíblia, na palavra de Deus. Não estou dizendo que a doutrina da igreja presbiteriana ela seja produzida à parte da palavra de Deus. Mas o Evangelho, a graça se manifesta é na palavra de Deus. Mas, contudo, a justiça de Deus é decorrente da fé em Jesus Cristo. Versos 6 a 7. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Para, mais uma vez, Paulo poder ilustrar a justiça de Deus que vem da fé, Paulo, mais uma vez, volta ao Pentateuco. Volta ao Antigo Testamento, volta à Torá, né, que era o livro texto que os judeus tinham, era a Bíblia dos judeus. E Paulo volta novamente lá, para de lá então pensar mais alguns escritos para deixar isso mais claro para eles. Ele vai lá para Deuteronômio, capítulo 30, verso 11 a 14, quando ele diz: porquanto este mandamento que hoje te ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de ti, não está nos céus para dizer: quem subirá por nós aos céus para que nolo traga e nolo faça ouvir, para que
cumpramos, nem está além do mar, para dizeres: quem passará por nós além do mar, que não o traga e não o faça ouvir, para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, da tua boca e do teu coração, para cumprires. Deus, por meio de Moisés, havia dado a lei ao povo para que estivesse sempre na sua boca e no seu coração. A instrução era que eles meditassem, recitassem, que eles transmitissem aos seus filhos. Vocês lembram qual era a exortação para transmitir isso aos filhos? Quando estivesse andando pelo caminho, quando estivesse sentado em casa, quando estivesse conversando, que as leis, a revelação de Deus fosse passada aos filhos, fosse ensinada aos filhos. A lei era para que o homem pudesse estar em sintonia com Deus, e não para tornar-se um fardo insuportável. Ela estava próxima do homem, então não era necessário ninguém ir ao longe para buscá-la. Paulo, mais uma vez, ele está escrevendo para a igreja de Roma. Ele dá um salto na história, porque aqueles seus leitores, a grande maioria eram judeus. Então ele vai buscar novamente na história, ele vai buscar novamente nos escritos, nas escrituras, aquilo que os judeus conheciam muito bem, para mais uma vez revelar Cristo por meio das escrituras, aquilo que já era apresentado em todas as escrituras e que eles não haviam entendido ainda. Vocês lembram quando os dois discípulos, a caminho de Emaús, estão voltando para casa, depois de decepcionados, arrasados com tudo aquilo que tinha acontecido? Jesus aparece ao lado deles e Jesus vai caminhando com eles, novamente trazendo à memória deles tudo aquilo que nas Escrituras constava a respeito do Cristo. Primeiro, eles quase chamam Jesus de burro, né? Falar: o seu único que teve em Jerusalém não sabe de nada que aconteceu. Aí é como se Jesus dissesse: tá, eu não sei nada que aconteceu, mas vou te explicar outra coisa que aconteceu que você não entendeu. E Jesus volta a partir de Moisés e vai discorrendo por todos os profetas, mostrando que o Cristo devia padecer e ressuscitar no terceiro dia. E a expressão desses caras é, quando Jesus desaparece da presença deles, não, porventura não nos ardia o coração quando ele nos expunha as Escrituras. Cristo é apresentado, é revelado pelas Escrituras. O livro Fator Melquisedeque, que já citamos várias vezes aqui, Dom Richard cita várias histórias de povos mais remotos possíveis que você possa imaginar, onde de alguma forma o Evangelho chegou lá. Deus de alguma forma se revelou, se manifestou a esses povos. E quando os missionários chegam a essas tribos, eles estavam sedentos por conhecer quem era Cristo, como se relacionar com esse Deus. Ele conta até uma história de um povo que sonharam, alguém sonhou que um dia alguém entraria um livro para eles, e que esse livro os libertaria da escravidão dos espíritos malignos. E eles carregavam uma fita, uma espécie de pulseira no braço, que representava esse aprisionamento a esses espíritos. E até que uma determinada época, um missionário vai para uma determinada aldeia, e um dia esse missionário sai no meio dessa aldeia, lá dessa região, e começa a pregar. No meio daquela praça que havia ali, ele começa a pregar e falar do Evangelho, e segurando a Bíblia na mão. Algumas pessoas dessa tribo estavam passando por ali. Eles ouvem o que aquele missionário estava pregando. Vem na sua mão o livro, eles falam: é esse livro. É esse livro que nós queremos conhecer. É desse livro que nos falaram, que vai nos libertar dos espíritos malignos. Então vão até esse missionário e que meio que quase que o sequestram dali para levá-lo a essa tribo.
Então lá, esse missionário no começo meio que reluta, porque tinha outras coisas para fazer. Ele falou, não, é você, é a revelação desse livro que vai nos pedir. Eles mandam outros missionários para dar apoio ao trabalho que eles estão fazendo. E chegam lá e eles confirmam que realmente estava acontecendo. A revelação da palavra de Deus, da graça de Deus. Deus, por meio de Moisés, havia apresentado as leis para que tivessem viva no coração, para que o homem tivesse uma forma de estar em sintonia com Deus. Deus nos trouxe a salvação em Cristo. Não temos que escalar degraus dos céus para procurá-lo, pois Cristo desceu à terra com ela. Não precisamos descer às profundezas por ela, pois Cristo ressuscitou dos mortos para nos assegurar. Ela está aqui presente ao nosso alcance. A salvação, ela está presente por meio de Jesus Cristo. Não precisamos subir degraus em busca da salvação, porque ela nos foi trazida do céu por Cristo. Paulo está citando Deuteronômios agora, muito tempo depois, citando para esses leitores judeus, dizendo, como diz, quem subirá aos céus para de lá trazer? Cristo desceu de lá. Quem descerá ao abismo? Cristo ressuscitou de lá. A salvação está diante de nós, diante dos nossos olhos. Basta receber por fé. Somos chamados a fazer aceitar pela fé. E vem do coração, crer em nosso coração que Deus ressuscitou a Cristo e proclamá-lo como Senhor. Segundo a boca confessar a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Essa é a confissão de fé. Essa é a nossa confissão. Confessar a Jesus de todo o coração. Não é simplesmente carregar uma tatuagem escrito fé. Ou livrar-me de todo mal, amém. É meio usado até, né? Porque o amém, né, nós sabemos que assim seja. É uma confirmação. Então, me livre de todo mal e que assim seja. Não é nenhuma forma de ordenar a Deus, mas é de se quebrantar diante de Deus. Nem tudo aquilo que nós apresentamos para as pessoas reflete aquilo que está no nosso coração. As marcas que talvez carregamos no corpo não propriamente dizem aquilo que está no coração. A reforma do século XVI começou por causa dos abusos que a Igreja Católica vinha cometendo. Indulgências sendo cobradas, missas sendo cobradas para que as as almas fossem tiradas do purgatório, né? Todo aquele que morria, então, ia para o purgatório, e lá a maneira de sair era pagando algumas missas, né? Fazendo algumas penitências para que essas almas saíssem do purgatório e fossem para o céu. Era o meio de você comprar a salvação. E isso vai enriquecendo a igreja. Começam a construir as grandes catedrais. Catedral de São Pedro, entre outras. Era necessário angariar fundos. Então essas indulgências são vendidas à torto e direito. A reforma protestante vem batendo em tudo isso, dizendo a salvação foi nos garantida em Cristo Jesus. Não é necessário subirmos escadarias de joelhos para uma salvação, porque Cristo desceu dos céus com ela. Cristo nos trouxe ela de graça, pela graça, pelo amor incondicional de Deus que nos foi apresentado de graça. Nós fomos transformados. A partir dessa reforma, né, a Bíblia vai parar na mão do povo. As pessoas agora tinham acesso a lê-la, a meditar no que ela dizia, a conhecê-la. Quando começam a surgir as primeiras literaturas, depois da reforma, até as pessoas mais simples conseguiram debater, falar a respeito da graça, falar a respeito da salvação com qualquer outra pessoa.
porque ela não estava mais no clero, não estava mais naqueles detentores da religião. A palavra de Deus agora era acessível a todas as pessoas, mas infelizmente algumas coisas vão, em vez parece de avançar, vão regredindo, né? Há todo esse movimento, há toda essa reforma, né? Há um avanço extraordinário da palavra de Deus. Hoje nós vemos um grande retrocesso com esses movimentos que vêm aí, vendendo Bíblia a R$900, outros ensopando a Bíblia em óleo, outros vendendo óleo lá de Israel, não sei de onde, trazendo areia do deserto, não sei de onde, água do Jordão, e as pessoas comprando isso, vendendo martelo da justiça de Deus, e uma parafernália que não tem mais fim, como símbolos de santidade, como símbolos de salvação, que não tem nada do Evangelho, que não tem nada da graça de Deus. Uma verdadeira desgraça é apresentada no lugar da graça. E centenas e milhares de pessoas estão cada vez mais envolvidas com isso, comprando essas coisas, comprando esses elementos, comprando esses objetos, como um símbolo de redenção, como um símbolo de salvação, mas que nada dizem da graça de Deus, que nada dizem da salvação, nada é necessário. Cristo desceu do céu para para pagar a nossa dívida que tínhamos com Deus. Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, se ofereceu a Deus como sacrifício santo e agradável a Deus. Deus se ofereceu em Cristo pelos nossos próprios pecados. Todas essas coisas lá no passado, toda a lei, tudo aquilo que a lei apontava, os sacrifícios que eram realizados no tabernáculo, depois no templo, eram sombras das coisas que viriam posteriormente. Os sacrifícios que foram realizados lá no passado também tiveram o seu valor, tiveram o seu significado de importância naquele momento. Representava de fato que Deus havia perdoado o pecado do povo, mas era temporário. O bode expiatório, né? Que o povo, uma vez por ano, era trazido esse bode, eram trazidos 2 bodes, um era sacrificado, o sangue dele era aspergido sobre o altar, apontando para o sangue de Cristo que seria derramado na cruz do Calvário futuramente. O bode expiatório era onde as pessoas colocavam as mãos sobre a cabeça desse bode, simbolizando que os pecados estavam sendo depositados sobre ele. Ele era levado ao deserto e lá ele era solto para que fosse embora, simbolizando que os pecados haviam sido levados. Sombras das coisas que aconteceriam futuramente em Cristo. E agora Paulo, quando está escrevendo aos romanos, ele está dizendo: todas essas coisas tiveram o seu valor no seu tempo, mas todas essas coisas se cumpriram. Agora todos os nossos olhos têm que estar voltados para a cruz de Cristo, voltados para Cristo, para onde nós estamos olhando hoje. Aonde está posto o nosso coração? Na revelação de Cristo? Ou nos elementos secundários que nada dizem a respeito de Cristo? Se confessar com a tua boca, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. E aqui essa ideia de que todo aquele que nele crê não será confundido, não significa que as outras pessoas, ao olharem para você, vão identificar você como um crente genuíno. O camarada vai passando na rua e você vai olhar e dizer: aquele cara é crente.
Está no meio da multidão, aquele cara é crente. Isso não significa não ser confundido. O que Paulo está dizendo é você, no seu coração, você ter essa plena certeza, essa plena convicção de que você agora é parte do povo de Deus. Você ter plena convicção de que os seus pecados foram pagos na cruz do Calvário. É você ter plena convicção de que a dívida que você tinha para com Deus foi paga. E que a tua salvação está garantida, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Isso é não ser confundido. Ou seja, não é se confundir a si mesmo. Não é deixar ser corrompido pelo mercado gospel. Não é deixar ser corrompido pelas besteiras que tem sido pregado pela teologia da prosperidade. É não ser confundido olhando para si mesmo e olhando para a cruz de Cristo. Sabendo quem você é diante de Deus. Sabendo que você era pecador, que você é pecador, mas que mesmo assim Deus te amou de tal forma que deu o seu Filho para que pagasse os seus pecados, que morresse em seu lugar, para que te desse salvação, vida eterna, garantisse a sua vida eterna. Isso é não ser confundido. Olhar para a história, olhar para toda a revelação de Deus em todas as Escrituras, olhar para o Antigo Testamento e saber que ali está apontando para aquilo que aconteceria no Novo Testamento. O Antigo Testamento, Cristo está implícito no Antigo Testamento, no Novo Testamento agora está explícito. A revelação de Deus no Antigo Testamento apontava para as coisas que viriam. No Novo Testamento elas são fatos agora que aconteceram. Isso no nosso coração tem que ter muito claro. Quem crê em Jesus vê tudo a partir da ótica de Jesus. Observa todas as coisas a partir da palavra de Deus. Ontem nós conversamos aqui um pouco a respeito do feminicídio, né? E aí, no final, conversando com algumas pessoas, falando isso aí, a gente só pensa quando chega no nosso quintal. Quando está do lado de fora, quando está lá no outro bairro, quando está lá na outra cidade, isso não nos atinge. Até o pastor Marco brincou, né, que as estatísticas dizem que, em média, 4 mulheres são assassinadas por dia no Brasil. O pastor Marco terminou dando os parabéns para as mulheres que estavam presentes e falaram: vocês são vitoriosas porque vocês sobreviveram hoje. Mas cuidado, ele está no começo da manhã de hoje ainda. Não sei quantas já morreram, mas a média é 4, então até meia-noite espero que não aconteça nada. Mas nós só pensamos nessas coisas quando elas chegam próximas de nós. Quando elas estão próximas de nós. Mas tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta, nós temos que olhar a partir da palavra de Deus. A partir da revelação de Deus. Nós vivemos numa sociedade que o apóstolo João vai dizer que o mundo inteiro jaz no maligno. E é no meio dessa sociedade, no meio desse mundo que está adormecendo pacificamente no maligno, é nessa sociedade, nesse mundo que nós vivemos. E com quais óculos que nós vamos olhar para a nossa sociedade, se não for a partir da palavra de Deus, a partir da revelação de Deus. Nós devemos estar inseridos na nossa sociedade, olhando sempre para a cruz de Cristo, fazendo uma leitura da sociedade a partir da palavra de Deus. Como crer naquele que não conhece? Aquele que não conhece, Romanos 10, 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui Paulo vai concluindo essa primeira parte do seu discurso. E ele então vai amarrando agora com o objetivo que ele tem. Primeiro ele mostra que todos estão destituídos da graça de Deus, que todos pecaram. Todos estão afastados da graça. Todos pecaram, não há acepção de pessoas. Aí ele mostra então que o meio da redenção é por meio de Cristo Jesus. Mas ele continua: como
como crer naqueles que não conhecem? Como se pode acreditar em quem você não conhece? Então ele vai discorrer agora sobre isso. E mais uma vez Paulo recorre ao Antigo Testamento. Mais uma vez ele volta às Escrituras e agora ele volta lá para o profeta Joel. Quando ele diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Mais uma vez, a ideia da eleição, daqueles que Deus chamou, daqueles que Deus separou. Esses serão salvos. E agora, na linguagem de Paulo, o Monte Sião, Jerusalém, se tornam figuras de linguagem para Paulo. Porque agora Paulo está apontando para Jerusalém celestial, para onde todos os crentes irão. Não para um local geográfico, não para uma cidade física, mas ele agora está apontando para a Nova Jerusalém, para o trono de Deus, para aonde todos nós estaremos diante do trono de Deus. Mas para que isso aconteça, o método que Deus usa para arrebanhar o seu povo, para chamar o seu povo, é por meio da proclamação do Evangelho, por meio do anúncio do Evangelho. Como já falei em domingos anteriores, a revelação natural de Deus, ela é possível para que o homem entenda que existe um ser criador, que exista uma inteligência por detrás de tudo aquilo que existe, um ser superior. Mas todo esse conhecimento não é suficiente para que traga salvação ao coração. A salvação ela só é por meio de Jesus Cristo. E como porém invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? Como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Em outras palavras, agora quando Paulo chega nesse momento, Paulo está dizendo: me mandem para a Espanha. Que esse era o objetivo de Paulo quando ele está escrevendo a carta aos Romanos. Ele quer passar um tempo com a igreja de Roma. Seu objetivo é chegar em Roma, passar um tempo com esses irmãos, fortalecer mutuamente a fé com aqueles irmãos e posteriormente ir para a Espanha. Ele está escrevendo, praticamente estabelecendo um relacionamento com aquela igreja. É quase uma carta missionária que ele está escrevendo para a igreja de Roma, dizendo: me enviem agora para Roma. Porque lá o objetivo de Paulo era começar um novo trabalho missionário na Espanha. Quais têm sido os nossos rumos missionários? Para onde estamos olhando? Para onde queremos chegar com o Evangelho? Para que creiam em Jesus, para que creiam na maravilhosa graça de Deus, é necessário que o Evangelho seja pregado. Paulo tinha nos seus planos um novo campo missionário na Espanha. Nós temos um campo missionário extremamente vasto, em que ao invés de orarmos às vezes para que Deus castigue aqueles que blasfemaram contra o Senhor, a nossa oração devia ser: Senhor, o Senhor alcança o coração dessas pessoas. Que o Senhor transforme o coração daqueles que pensam diferente de nós, daqueles que não conhecem ainda a Tua graça, daqueles que ainda têm tropeçado na pedra de tropeço, que tem ainda, seus olhos ainda estão obscurecidos para ver a rocha em Cristo Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 17 a 20, ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu
ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Essa é a exortação de Paulo. Ele diz: nós temos a palavra de reconciliação. Deus em Cristo estava reconciliando com o mundo, reconciliando com o homem, e não imputando aos homens as suas transgressões. Deus, pela sua misericórdia, não imputou a nós as nossas transgressões, mas elas foram todas gravadas na cruz com Cristo. E Paulo está dizendo: nós temos a palavra de reconciliação. Somos chamados, somos enviados a levar essa palavra de reconciliação àquelas pessoas que estão longe do Senhor. Quem são os eleitos? Quem são os escolhidos de Deus? Não sabemos. O que sabemos é que temos uma ordem de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. O seu povo, aqueles que pertencem ao povo de Deus, certamente serão arrebanhados, certamente serão chamados, certamente atenderão ao chamado do Evangelho. Quem são essas pessoas? Não sei, nós não sabemos. O que nós sabemos é que essa graça um dia nos alcançou, que nos transformou. E agora a tarefa que nós temos é que levar essa mesma mensagem ao coração das outras pessoas. Assim como Paulo, nós devemos sentir profundo pesar pelos nossos compatriotas que estão morrendo, mulheres que estão sofrendo de feminicídio constantemente, esse número alarmante de mulheres que morrem todos os dias. Por essas pessoas nós devemos nos compadecer. E para que a história do nosso país seja mudada, seja transformada, o único meio é por meio do Evangelho de Cristo, que transforma o coração das pessoas, que muda a história das pessoas, que muda o coração das pessoas. A educação é necessária para o avanço do país. As pessoas precisam ser educadas, precisam ter acesso às coisas básicas, à escola, à saúde, a todas essas coisas necessárias. Mas também é extremamente necessário que o Evangelho chegue ao coração das pessoas. Porque muito mais, além de ter suprido as suas necessidades básicas, terão também acesso a Cristo Jesus. Terão acesso à Nova Jerusalém. Terão acesso à salvação. Para onde seus olhos estão mirados? Paulo tinha em mente no campo missionário. Para onde nós estamos olhando? Para onde nós estamos orando? Temos orado? Para quem nós temos orado? Toda terça-feira nós nos reunimos aqui para orar. A primeira oração que nós fazemos sempre é para aquelas pessoas que nós desejamos que o Evangelho chegue ao coração daquelas pessoas. O fato que o nosso desejo é que todos fossem salvos. Deus o sabe. Deus sabe aqueles que serão salvos. Mas nós começamos orando, dizendo: Senhor, fulano, ciclano, beltrano, nós colocamos diante do Senhor, porque o desejo do nosso coração é que elas sejam salvas. Que tenham o mesmo privilégio que nós tivemos. Que possa ser sempre esse o nosso desejo, de anunciar esse Evangelho, viver esse Evangelho. Não ser confundido com aquilo que tem aparência de espiritualidade, mas nada tem a ver com a palavra de Deus. Que nada tem a ver com a religiosidade, que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Baixe sua cabeça, vamos orar. Nós queremos orar pedindo a Deus que nos faça verdadeiros missionários. Que o desejo do nosso coração seja sempre anunciar a graça, o Evangelho,
que transforma a vida, transforma os corações. Porque um dia essa graça nos alcançou, nos fez novas criaturas. E seja esse o nosso desejo, então. Pai Santo, nós te louvamos, porque um dia o Senhor nos alcançou. Um dia o Senhor nos transformou, Pai. E os nossos olhos foram desvendados para que pudéssemos ver a Cristo. Pai, agora a nossa oração é que, assim como Paulo desejava que os seus compatriotas fossem salvos, que esse seja o desejo do nosso coração também, Pai. Nós vivemos num país gigantesco, com uma população gigantesca, onde acontecem tantas coisas, Pai, como foi falado aqui ontem, do feminicídio, tantas mulheres morrem todo ano, toda semana, todos os dias, Pai. Nós queremos nos compadecer dessas pessoas que sofrem nesse país, ó Deus. E rogar ao Senhor, Pai, que pela Tua misericórdia aqui, o Teu Evangelho chegue ao coração dessas pessoas. Transforma a vida delas, Pai. Muda a sua vida, muda a maneira delas viverem. Resgata essas pessoas, ó Deus, que têm sido escravizadas pelo pecado, Pai. Até mesmo daqueles que têm blasfemado no Teu nome, Pai, por ignorância. Nós rogamos por essas pessoas também, Deus, que o Senhor se revele ao coração deles, transforma a vida deles, Pai. Nós te louvamos porque um dia o Senhor nos alcançou, um dia o Senhor nos transformou. Pai, assim, Pai, nós te louvamos por isso, te agradecemos muito por isso e pedimos, Pai, que o Senhor nos faça missionários aonde nós estivermos, Pai. Assim rogamos, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Que Deus assim continue nos abençoando.